E aí a gente vai falar de política no esporte agora. Olha que legal. Eu quero trazer esse tema pra gente trocar essa ideia, porque eu acho importante, tá? A gente fala muito de outros esportes e tal, mas a gente só fala em época de Olimpíadas. E você, como atleta, pode trazer esse discurso aqui pra gente bater esse papo justamente devido a isso. Pessoal, futebol ano inteiro, né? Vira ano, entra ano, sai ano, futebol. Cara, o vôlei é tão amado pelos brasileiros, assim como o futebol. E por que não tem um investimento tão fodástico no vôlei quanto no futebol? Infelizmente é cultural, né? É cultural? Não tem como a gente escapar. Hoje é o futebol ali sempre em primeiro lugar. Eu falo que agora o vôlei ele vem em segundo, mas não... A diferença é muito grande, a diferença é surreal. A gente sabe ali no mundo do vôlei tem audiência, tem o reconhecimento, mas quando você parte mesmo para os clubes, para a formação de atletas, para investimento, não temos investimento, não temos apoio. Eu sempre falo muito ali do centro de treinamento do Zé Roberto, que é em Barueri. Você pega que é um técnico de seleção, ele é tricampeão olímpico, tudo que ele fez, ele não consegue levar patrocínio para a equipe dele. Que louco. E é onde ele faz formação de atletas, que a maioria das atletas que estão hoje chegando na seleção vem de uma base formada por ele. E não consegue patrocínio, não consegue investidor. Então, assim, isso é a situação do Zé, que a gente está falando do Zé. Mas, assim, você pega ali outros times que não tem... Tá lutando ali para tá jogando uma Superliga, para tá fazendo parte, para tá contratando um time, para tá montando. E aí a gente fala hoje do vôlei, que a gente considera como o segundo esporte do nosso país. Agora imagina os outros. Né? Como que vem, como que as coisas acontecem. É muito triste, porque agora eu passei 2 meses nos Estados Unidos, que eu sou embaixadora lá da Liga Americana, da LOVB. E aí você vê o projeto que tem, é surreal. Onde você entra, as menininhas, eu falo isso pela minha sobrinha, que tem 12 anos, que começou agora a jogar vôlei. Você vai assistir o treino dela, tem assim, sei lá, umas 10, 12 quadras, assim. E um monte de gente, entupido de meninas treinando, com o melhor material, com a melhor quadra. Aí você entra aqui, esquece. A gente não custa ter uma quadra para jogar o profissional. E quando você vai, não é a melhor quadra. Então, assim, é muito triste a gente não ter esse reconhecimento, a gente não ter essa valorização. E eu falo nisso no esporte num todo, porque mesmo a gente não tendo esse incentivo, mesmo a gente não tendo esse apoio, a gente sempre está em cima do pódio. O brasileiro tem material humano, tem tudo, mas infelizmente a gente não tem esse reconhecimento. Nunca, né? O chamado não desiste nunca. Eu fui para a Europa, eu fui para Coimbra, né? Nas faculdades, lá nas universidades. Cara, é surreal o que você falou mesmo. Eu vi as quadras, tipo, 10, 12 quadras. Isso eu tô falando Europa. Imagina Estados Unidos. Por isso que os caras são ponta, entendeu? Exatamente. E aí você fica vendo aqui, o governo federal tem que investir no esporte. Você tá falando de Zé Roberto, você não tá falando de um técnico amador. Você tá falando de um técnico de seleção. Então, assim, tem que olhar com esses olhos, tem que olhar com olhos mais clínicos. As empresas, primeiramente o governo, as empresas, apoiar o esporte. Porque as empresas apoiam, mas somente o futebol. E assim, apoiam em certos momentos, né? Sim. Às vezes é um momento que ele vai aparecer mais ali na televisão, que sei lá, um período olímpico, ele investe. Acabou aquilo, esquece. E aí é triste, porque, por exemplo, quando você vê a Olimpíada, sei lá, o vôlei ficou em 3º lugar. E aí todo mundo... ficou em 2º, e aí todo mundo começa a falar. Eu falo, gente, essas meninas são medalhas de ouro. Pra mim, todo mundo que chega ali numa Olimpíada, todo atleta brasileiro, independente se fica em último, 3º, é medalha de ouro. Porque não tem investimento nenhum, não tem reconhecimento nenhum. Ninguém vê os 4 anos que antecederam as Olimpíadas. Exatamente, não tem apoio. Tem gente que treina, não tem tênis. Vai ver a quadra, tá com buraco. Vai ver, não tem uniforme. Que louco isso. Então, assim, se você chega ali na Olimpíada, você é medalha de ouro. Independente do que você conquistou, não ganhou nada. Então, eu lembro que eu sempre ia pra rede social e falava, mas fulano não ganha. Pô, a gente não tem medalha a nossa medalha lá, o quadro de medalha está lá embaixo.
Cara, o nosso quadro de medalha tá lindo. Pro Tá que lindo. tem. Pro que tem, O que tem? tá lindo. Tá recheado. Produção, coloca a imagem da Fabi com a medalha de ouro, por favor. Eu quero essa imagem aqui pra gente falar sobre ela, né? Essa representatividade e a importância. Porque a gente tá falando aí da questão política, da questão que envolve, que é o financeiro, justamente um atleta não ter um tênis para treinar e tudo mais, né? As empresas só vão naquele momento de aparecer na mídia. Pelo fato de você não ter desistido, óbvio, a gente tá falando de uma atleta de ponta, mas você vê que muita pessoa ficou no meio do caminho justamente pela questão financeira, né, Fabi? Com certeza. Muita gente ficou por não ter o apoio, Como por é que não ter eu vou... incentivo. O incentivo, o sustento, eu tenho uma família, que nem como você mesmo mencionou. Eu tinha que ser ponta, eu tinha que estar lá no topo, eu tinha que ganhar a medalha, eu tinha que ir para as Olimpíadas, eu tinha que ir para a seleção para dar uma vida melhor para minha família. E teve muita gente que traçou esse período e falou: Fabi, eu não tô tendo nenhum tênis para treinar, como é que eu fico? Você enxergou isso durante muito tempo, né? Com certeza, com certeza. E assim, o vôlei, ele é um esporte elitizado. Então, para você praticar hoje, você precisa estar dentro de um clube. Então, muitas pessoas, elas param no meio do caminho porque elas não têm a oportunidade de ter, por exemplo, eu tive essa oportunidade da técnica olhar para mim e falar: não, eu quero investir nela, vou fazer ela ser atleta. Federou e tudo mais. Exatamente, mas quantas têm essa oportunidade? Quantas têm essa chance? Então, às vezes, o atleta bom fica para trás por conta disso. Porque chega um momento que, sim, ele precisa trazer o dinheiro para dentro de casa, ele precisa trazer a comida, ele precisa ajudar a família. Então, não dá para viver de sonho. Porque o dinheiro precisa trazer, é o lado financeiro. Eu já vi alguns atletas nas Olimpíadas, naquele momento da entrevista, justamente levantar essa questão política, de falar: gente, eu tô aqui, eu defendi, a medalha tá aqui em mãos, mas ninguém viu que eu passei durante 4 anos, sem apoio, sem isso, eu peço. Não adianta nada, né? Não adianta. É triste. É muito triste, é muito triste. Você sente essa dor no coração, né, Fabi? Sinto muito. E eu falo que eu tenho em mente que eu quero ter um projeto onde eu posso criar essa oportunidade. Se eu pudesse, eu abraçaria o mundo. Mas por onde eu cheguei, eu falo que eu sou uma experiência, né? Sou uma prova viva disso. Então, hoje, o que eu puder fazer para que eu consiga dar oportunidade, ou meninas ou meninos, enfim, para que ela tenha chance de estar vivenciando o esporte, tendo a chance daquilo ali, ela poder escolher que é isso que eu quero para mudar minha vida ou a vida da minha família, eu quero, se Deus quiser ainda, colocar esse projeto em ação. Vai dar ação, sim. A gente está torcendo. Você está ganhando voz na mídia cada vez mais e mais e mais. E esse projeto vai entrar em vigor aí, se Deus quiser, em breve, né? Vamos pensar dessa forma, energia positiva. Assim como você pensou nesse troféu, nessas medalhas, a gente vai trabalhar para isso daí.